Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Luzia, professora de matemática. Estou montando esse vídeo para explicar a devolutiva do roteiro de estudo semanal que foi passado dia 22 de fevereiro, que tinha como título Múltiplos de um número natural. Então foi passado alguns exercícios para vocês, algumas atividades, e agora eu farei a correção. Na verdade, eu já escrevi a correção, tá? Eu só vou fazer a leitura e explicação com vocês. Então, o exercício 1. Nós tínhamos uma sequência de números 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e 27. E aí a pergunta, descreva o que está acontecendo com a sequência. Então, aqui no item A, o que acontece com essa sequência? Essa sequência, ela está pulando de 3 em 3, ou seja, essa sequência é formada pelos múltiplos de 3, então é isso que está acontecendo com a sequência. Quem escreveu que ela está pulando de 3 em 3, está certo também, tá? No item B, escreva a sequência dos 6 primeiros múltiplos de 8, 10 e 15. Lembrando, gente, que o 0, ele é múltiplo de todos os números. Sempre que se inicia uma sequência de múltiplos, se inicia com o número 0, certo? A menos que não seja pedido. Mas, se for para pedir, começa pelo 0. Se for para iniciar pelo primeiro múltiplo, sempre será o 0. Em alguns casos, eles podem pedir, desconsiderando o 0, escreva, aí não precisa colocar, mas caso contrário, sempre começa com o 0. Então, os múltiplos de 8, todos os números, quando eu multiplico por 8, então 1 vezes 8, 2 vezes 8, 3 vezes 8, toda multiplicação por 8 vai resultar num múltiplo de 8. Então, eu posso contar de 8 em 8 infinitamente. Por que aqui parou no 40? Porque foi pedido os 6 primeiros, certo? Mas essa sequência é infinita. Os múltiplos de 10, partindo do 0, contando de 10 em 10. 0, 10, 20, 30. Ou seja, todos esses números, quando multiplicado por um número natural, então, eu pego o número natural, multiplico por 10, resulta em múltiplos de 10. Ou seja, todos esses números estão na tabuada do 10. E aqui, os múltiplos de 15. Os números que, se eu contar de 15 em 15, partindo do 0, eu encontrarei na tabuada do 15. Ou, por exemplo, o 15 divide, né? Que também a gente pode fazer essa troca de informação. Então, é múltiplo de, é divisor de, é fator de. O que essas três palavrinhas significam? Ser múltiplo significa estar na tabuada. Ser divisor significa que eu vou dividir e esse número, essa divisão será exata, sem resto. Ser fator é quando eu multiplico dois números para encontrar algo. Esses números que foram multiplicados são os fatores. E aqui, explique por que esses números que você escreveu são múltiplos dos números dados. Então, porque eles pertencem à tabuada do número, porque se eu escrever partindo do 0, a sequência numérica de cada número, eu vou passar por eles, é com as palavras de vocês. Eu escrevi de forma bem simples para vocês entenderem. O exercício 2. Na tabela a seguir, pinte de azul os múltiplos de 2, ou seja, todos os números pares foram pintados de azul. Por quê? Todos os números pares estão na tabuada do 2. Se eu for escrever a tabuada do 2, 0, 2, 4, 6, 8, considerando que ela é infinita, não vai parar no 20, certo? Nós temos um hábito de achar que a tabuada para por exemplo, se a tabuada do 1 para no 10, se a tabuada do 2 para no 20, se a tabuada do 3 para no 30. E isso não é uma verdade. A tabuada, ela é infinita. Por quê? Eu posso fazer 1 vezes 1,
1 vezes 2, 1 vezes 3. Mas a hora que eu chego lá no 1 vezes 10, eu posso continuar multiplicando 1 vezes 11, 1 vezes 12, 1 vezes 13. Os números permitem essa informação, essa divisão. Então, todos os pares são múltiplos do 2, certo? Então, isso é infinito. Então, aqui, ó, foi pintado até o 60. Por quê? 60 é par, múltiplo de 2. 54 é par, múltiplo de 2. Todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8 são números pares. Então, são múltiplos do número 2. Então, foi o que aconteceu nessa tabelinha. Segunda informação, marque com um X os múltiplos de 3. Ou seja, eu vou contar de 3 em 3 e ver em quais números eu passo. A mesma coisa. 0, 3, 6, 9, 12. Ó, eu falei 12 e escrevi 10. Vai entender, né? 12, 15. Nossa, ficou feio isso sim. 18, 21, 24, 27, 30. Acabou? Não, eu posso continuar contando de 3 em 3. 30 mais 3, 33. 33 mais 3, 36. 36 mais 3, 39. 39 mais 3, 42. E eu posso fazer isso infinitamente, certo? Eu vou contando de 3 em 3 e vou encontrando os múltiplos de 3. Como aqui nós tínhamos números até os 60, a gente pode ir contando até os 60 para ver quais números passamos. Então, todos os múltiplos de 3 têm um xizinho vermelho, tá? E o círculo, gente, os múltiplos de 6 são os números da tabuada do 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Mas tem uma regra muito bacana para os múltiplos de 6. Os múltiplos de 6, eles são todos aqueles números que estão na tabuada do 2 e na do 3 simultaneamente. Então, por exemplo, o 0, deixa eu trocar a cor da caneta para vocês visualizarem melhor. O 0, o 6 está na do 2 e na do 3. O 12 está na do 2 e na do 3. O 18 está na do 2 e na do 3. O 24 está na do 2 e na do 3. Então, se vocês observarem, a tabuada do 6 são os múltiplos comuns do 2 e do 3. Então, a gente costuma usar essa informação, múltiplo comum, ou seja, é comum para os dois. Então, a tabuada do 6, ele junta os múltiplos comuns da tabuada do 2 e da tabuada do 3, certo? Então, se eu quero saber se um número é divisível por 6, o que eu preciso saber? Se ele é múltiplo do 2 e do 3 ao mesmo tempo. Se ele for, ele é múltiplo do 6. Então, aqui foi circulado todos os números que tinham X e eram pintados de azul ao mesmo tempo. Gente, aqui, ó, sem querer eu pulei o 6, tá? Arrumem ele aí. Então, todo lugar que está pintado de azul e tem o X ao mesmo tempo, esse número é múltiplo do 6. Essa era a atividade 2. Essas duas atividades estavam na apostila. A terceira atividade vocês fizeram no caderno. Então, represente o conjunto formado pelos números, os múltiplos dos números abaixo. Então, precisava escrever os múltiplos de cada um dos números, ou seja, a tabuada de cada um dos números. Então, aqui tem a tabuada do 5, aqui a tabuada do 4, aqui a tabuada do 1. Ser múltiplo é estar na tabuada. Aqui a tabuada do 10, tabuada do 8, a tabuada do 7. Esse exercício eu considero mais fácil, viu? Tabuada do 12, tabuada do 2. Então, foi escrito em cada item a tabuada do número pedido, tá bom? Exercício 4 também estava no caderno. Determine 5 múltiplos diferentes. Não está pedindo para escrever na ordem, tá? Eu escrevi, mas não necessariamente. Diferentes de 0, ou seja, eu não vou começar pelo 0.
de cada um dos números abaixo. Então, aqui, ó, sem escrever o zero, os múltiplos do 5, do 4, do 6, do 2, do 12 e do 3. Nossa, como eu escrevo a do 12? Eu não sei a tabuada do 12. Vai contando de 12 em 12, partindo do zero. 0 mais 12, 12 mais 12, 24, mais 12, 36, mais 12, 48 e assim por diante. Como foi pedido só 5 números, certo? Então foi colocado só 5 números aqui para vocês. A 5, observe no quadro a seguir a quilometragem percorrida por 2 automóveis, em média, de acordo com o consumo de etanol. Então, o automóvel 1, a cada litro de etanol, ele percorre 7 km. Então, 1 litro, 7 km. O automóvel 2, a cada litro de etanol, ele percorre 9 km. Isso pode confundir o aluno, por quê? 9 é um número maior que 7. Mas nesse caso aqui, significa uma informação de economia. Por quê? Quanto mais quilômetros eu ando com 1 litro, mais econômico é o carro. Então, qual é o carro mais econômico? É o carro 2. Por quê? Porque ele vai andar uma quantidade maior de quilometragem com 1 litro. Tá certo? Questão B. Quantos quilômetros, em média, o automóvel mais econômico percorre com 5 litros? Então, aqui, ó, se você respondeu a A errada, automaticamente você vai responder a B também. Por quê? Eles pedem para a gente analisar o automóvel mais econômico. Se você escreveu o automóvel mais econômico sendo 1, você já errou a questão B também, certo? Então, aqui, ó, como eu estou falando do automóvel mais econômico, eu vou analisar o automóvel 2, ele é o mais econômico. Então, se ele percorrer 5 litros, se ele tiver 5 litros, quantos quilômetros ele vai percorrer? A cada litro é 9, 5 litros, tá aqui, ó, 5 litros, 5 vezes 9, 45 quilômetros, certo? E 10 litros? Professora, não tenho 10 no exercício, mas eu sei que a cada litro ele percorre 9 quilômetros. Então, se eu tenho 10 litros, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a quantidade de litros, que é 10, e multiplicar pela quilometragem andada, que é 9. Então, a cada 10 litros, o bonitinho anda 90 quilômetros, certo? Então, aqui, ó, no item B, foi isso que eu fiz. Então, ele percorre 45 quilômetros com 5 litros e com 10 litros ele percorre 2 vezes 45, 90. Ou 10 vezes 9, que também é 90. A matemática, gente, ela é exata na resposta, mas a forma de responder pode diferenciar. Quem fez 2 vezes 45 está certo, quem fez 10 vezes 9 também está certo. Pergunta C. Os números 7, 14, 21, 28, 35 e 42 são múltiplos de qual número natural? E os do 9? 9, 18, 27, 36 são múltiplos de qual? Então, são múltiplos do 7, a primeira sequência, e a segunda sequência, múltiplos do 9, tá bom? Então, essa foi a atividade passada para vocês, dia 22. Eu vou mandar também a foto, tá? Não só o vídeo, mas vocês terão acesso a esse documento. Eu peço que vocês façam a correção, mesmo que vocês já tenham enviado para mim, eu olho, eu observo, eu marco ponto, mas eu não corrijo todos os itens. Então agora vocês precisam realizar a correção, tá bom? Quem ainda não enviou a tarefa, faz a correção, tira a foto e manda urgente, ainda essa semana, tá bom? Bons estudos, boas aulas, qualquer coisa me chamem, tá bom? Muito obrigada.